Então, Atos 13, de 1 a 3, o tema dessa mensagem é uma igreja que impactou o mundo. Uma igreja que impactou o mundo. Leiamos então, eu leio Nova Versão Internacional, a tradução. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me de Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, puseram-lhe as mãos e os enviaram. Amém. Irmãos, o livro de Atos, ele tem uma divisão muito característica, tá certo? Os primeiros 7 capítulos dele, do livro de Atos, narra a igreja em Jerusalém, a igreja voltada para os judeus, até o capítulo 7. São 28 capítulos ao todo do livro de Atos. Então, de 1 a 7, a igreja, o foco é a igreja de Jerusalém. Aquele capítulo 2 mesmo, conhecidíssimo, não é? Sobre as características daquela igreja em Jerusalém. Que não era uma igreja perfeita, porque não existe igreja perfeita. Mas era uma igreja modelo, sim, para nós, a igreja de Jerusalém. Mas temos também a igreja em Antioquia, não é? Nós vamos aprender com ela. Antioquia da Síria. Vamos aprender com essa igreja. Mas de 1 a 7, a igreja em foco é a igreja de Jerusalém. E nós percebemos do capítulo 8 do livro de Atos até o capítulo 12, uma transição, tá certo? Da igreja de Jerusalém, essa igreja, os irmãos vão de lembrar que com a morte de Estevão, aquele apedrejamento de Estevão, diácono da igreja em Jerusalém, o povo de Deus, ele sai espalhando a mensagem. Mais do que medo de serem mortos, era uma estratégia de Deus para que o povo não ficasse ali enclausurado em Jerusalém. Porque esse não era o propósito de Deus. O propósito de Deus era que as boas novas do Evangelho, elas fossem para todas as pessoas, todos os povos, inclusive além dos arredores do que nós podemos chamar de domínio romano. Então, nós temos ali, do capítulo 8 até o capítulo 12, uma transição entre a igreja de Jerusalém e a igreja dos gentios, a igreja já presente em áreas gentílicas, na Ásia, mais precisamente. Lá no norte da África, a igreja já estava chegando, né? Na Europa, nós temos relatos de Paulo, ele indo à Itália, é claro que é a capital romana, mas ele indo à Espanha, não é? Então, a outras regiões do continente europeu antigo. E nós percebemos que do capítulo 13 até o capítulo 28, essa igreja, então, agora, de fato, ela está presente, ela finca o marco entre os gentios. Então, é uma divisão básica que nós percebemos, né, no livro de Atos e que os biblicistas nos orientam, nos chamam a atenção em relação ao livro de Atos. O contexto do texto que lemos, do capítulo 13, ele está no capítulo 12. Você quer aprender o contexto de uma passagem, lê o que vem antes e o que vem depois. Nesse caso, nós vamos pegar o que vem depois. O que é que vem no capítulo 12? No capítulo 12, o capítulo anterior, tem o rei Herodes mandando matar o apóstolo Tiago, que era líder em Jerusalém. Herodes, talvez para demonstrar o poderio dele, para intimidar a marcha da igreja, para dizer: quem manda sou eu, aqui sou o rei, né? Então ele manda matar o apóstolo Tiago, manda aprisionar a Pedro, o apóstolo Pedro, que é milagrosamente solto, né? Coisa de Deus, porque Pedro, quando ele é solto de forma milagrosa, através da ação de Deus, e ele vai aonde os irmãos estavam, a menina que vai abrir a porta, né, fica com tanto receio, porque era Pedro que estava ali fora, e aí ela volta e diz: um anjo aí, mas era Pedro lá que estava. Então, esse é o contexto do texto. Tá certo? No capítulo 12, nós temos, então, essa presença da demonstração do rei Herodes, tentando perseguir a igreja, que depois ele próprio tem uma morte trágica, né? Que os irmãos que leem Bíblia sabem disso, não é? Ele dando o discurso, o povo começou a chamar de semideus, de Deus, é voz de Deus, como se homem fosse Deus. Olha, que coisa, alguns querem ser. E aí foi, né, morto instantaneamente ali. Irmãos,
A igreja de Antioquia, ou a cidade de Antioquia, é bom a gente falar um pouco antes da cidade, né? Era uma cidade, para a época, uma cidade enorme. A cidade de Antioquia, ela tinha uma posição privilegiada e ela tinha cerca de 500 mil habitantes. É muita gente para o tempo. Então, era uma metrópole. Né? Aqui no Nordeste nós temos a cidade de Salvador, que é uma metrópole. Nós temos a cidade de Recife, que é uma metrópole. A cidade de Fortaleza, que é considerada uma metrópole. Aracaju não, ainda pacata, ainda tendo, não é, esses ares que nós temos aqui, de uma cidade mais pacata em relação, embora sendo uma capital, em relação às que eu citei. Então, a Antioquia da Síria, não é? Lembre bem, Antioquia da Síria, porque tinha Antioquia da Pisídia, não é? A Antioquia da Síria era uma cidade grande, uma cidade que tinha uma posição privilegiada, e nessa igreja, irmãos, nós notamos aqui que os cristãos foram chamados pela primeira vez de cristãos, os crentes. Ali em Atos 11, no versículo 26, nós temos os cristãos sendo seguidores de Cristo, sendo chamados de cristãos, que é justamente o que a palavra diz. Cristãos são seguidores do Cristo. E percebemos também, não é, a título de uma informação teológica, histórica, não é? De que nessa cidade nós tínhamos dois chamados pais da igreja, Inácio de Antioquia e também Crisóstomo era da cidade de Antioquia. Então esse é um contexto do texto que lemos. E quais são as qualidades dessa igreja de Antioquia, irmãos? Quais são as vertentes? Quais são os aspectos que essa igreja ela deixa conosco aqui, a PIBA, com 109 anos, mas séculos nos separando, mas que as vertentes colocadas, os aspectos colocados, nós precisamos olhar e aprender e praticar. A primeira vertente, ou o primeiro aspecto dessa igreja, era uma igreja eclética. Eclética não no sentido do ecletismo enquanto filosofia, não um pensamento filosófico, não. Eclética no sentido de versatilidade, de termos na igreja de Antioquia pessoas diferentes. E note como o versículo 1 coloca isso. Diz que na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, não é? Profetas e mestres. E esses profetas e mestres, ela cita 5 deles: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o apóstolo Paulo. Então, esses 5, eles agregavam, não é, cada um deles, o dom, não é, a desenvoltura para serem professores, mestres, ensinadores e também pregadores. Então, era uma igreja que nós podemos olhar assim, que era uma igreja que tinha uma riqueza de ensino e de pregação. Porque tinham, pelo menos, aqui não quer dizer que todos, esses 5, eram os que tinham apenas na igreja. Não, é possível que outros. Mas o livro de Atos, como é um livro narrativo, histórico, ele se preocupa em citar esses 5. E eu queria rapidamente colocar algumas informações em relação a esses 5. Barnabé, nós sabemos que ele foi companheiro de Paulo, não é? Na primeira viagem missionária, e acompanhou Paulo de forma assim muito presente, era levita. Nós sabemos também que esse Simeão, chamado Níger, ou em outras versões mais clássicas, Simeão de sobrenome Níger. E nas versões mais atuais, tem Simeão negro, ou negro. Porque, de fato, ele era possivelmente do norte da África e era, no linguajar de hoje, o primeiro afrodescendente, o primeiro negro ali presente naquela igreja. Talvez os estudiosos começam, não se detêm muito, mas começam a indagar por que é que tinha esse Níger, não é? Porque era uma forma de identificação. Estava-se diante de uma população de predominância branca, clara. Se tinha mulatos. Então, a forma de identificar, que hoje, não é, seria um tipo de rótulo, né? E até, quem sabe, até se o Níger se invocasse aqui e abrisse um processo. Eu fui muito bem resolvido com minha cor, sempre, né? Sempre fui.
Independente de saber que nós estamos num país que, lamentavelmente, é racista, o Brasil. E existe racismo na igreja. Mas para mim não importa se alguém me vê, não é, dessa forma, porque eu, para mim, estou bem resolvido. E eu espero que algumas questões em relação à cor, não é, a gente possa superar, porque parece que hoje ainda está presente isso de forma tão clara, em vez de quando a gente ouve. Ainda essa semana agora eu vi, não é, alguém tratando mal o outro, não é, num momento de ira, e aí destaca a questão da cor. Mas aqui, envolvido com a PIBA aqui, há 42 anos como membro, dos meus 53 anos de idade, eu não fiz a leitura que alguém chegando aqui nas celebrações do centenário, depois do culto que tivemos aqui, um dos cultos dominicais, ela chegou e disse: pastor, é impressionante, eu estava vendo a galeria bonita, não é? Os pastores aqui, mas o senhor é o primeiro afrodescendente dessa igreja, pastor, né? E eu digo, de fato é, o primeiro negro. Mas isso não torna melhor e maior essa questão. O que eu quero colocar aqui, irmãos, é a diversidade que essa igreja de Antioquia tinha. Não é? Tinha alguém também lá, Lúcio de Cirene, da colônia grega do norte da África, onde ficava Cirene. Tinha um Manaém que tinha sido criado com Herodes. Era Colasso, ou seja, o termo Colasso, nós temos um aqui, irmão Colasso, né? Com esse nome. Mas o Colasso, ele foi amamentado junto com Herodes. Então era alguém da aristocracia, vamos dizer assim, ou da nobreza, não é? Da época, nobreza palaciana. Então, estava lá presente, o Manaém, lá na igreja de Antioquia, e tinha o apóstolo Paulo, Saulo lá, que aí dispensa a apresentação, porque das cartas que nós temos no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escreveu 13 delas. Então, irmãos, era uma igreja que tinha profetas e mestres, era uma igreja eclética, né? Algo maravilhoso quando a gente une proclamação, que no grego é querigma, né? Com o ensino, que no grego é didascalia. Quando a gente une pregação e ensino e pregação. Uma igreja que, além de outras vertentes maravilhosas do reino de Deus, ela pode fundamentar a sua base na proclamação, que é a missão dela, e no ensino, é uma igreja que vai ser saudável. Por isso a importância da proclamação, da pregação do Evangelho, com vida, com testemunho, com voz, com tudo que nós temos, e também do ensino da palavra. E essa é uma primeira característica da igreja em Antioquia. A segunda, era uma igreja adoradora. Era uma igreja adoradora. Nota o versículo 2 aí, leia na sua Bíblia. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Então era uma igreja que prestava adoração, serviço, que na língua inglesa, eu já perguntei aqui os que lidam com inglês, não é? E para o inglês a adoração é serviço, não é? E de fato eles estavam servindo ao Senhor, adorando. Era uma igreja, uma comunidade de adoração centrada em Deus, o Senhor, e inclusive com jejum, que eu não sei quantos irmãos aqui têm colocado jejum. Às vezes a gente só coloca o jejum quando a coisa está muito feia, né? Está muito assim, crítica mesmo. E eu também estou com você, mas a gente não devia fazer com mais frequência. Agora, não é ficar com fome, porque se você jejua e não ora, e não lê a palavra, é passar fome. Jejum foi feito para ser acompanhado com oração e com leitura da palavra, as disciplinas espirituais. E essa igreja adorava, irmãos. Ela adorava ao Senhor, eles estavam adorando, esses 5 e os demais irmãos. Então era uma igreja adoradora. Era uma igreja eclética, diversificada, versátil na presença da sua membresia, como nós temos aqui. Nós temos aqui, estou vendo aqui a versatilidade de Antioquia. Nós percebemos isso. E precisamos ser uma igreja adoradora, servindo ao Senhor com a adoração. Mas há uma terceira característica, irmãos, que era uma igreja vocacional. Versículo 2, veja na Bíblia. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem falou isso foi? A proposta veio de quem? De qual irmão? Veio do Espírito Santo. Não é? Veio do Espírito Santo. Quando, irmãos, gravemos bem isso. Quando a igreja ela adora o Senhor,
quando ela adora o Senhor. E até quando ela coloca o jejum, porque Jesus disse, olha, tem coisa que só sai com jejum. Essa casta só sai com jejum e oração. Quando a igreja adora, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala. E ele fala sem deixar dúvida. Ele fala de forma clara. Ele fala de forma direta, como falou a igreja de Antioquia. Olha, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. O Espírito Santo. E nós percebemos então, irmãos, que essa igreja vocacional é a igreja onde ela desperta, ou o Espírito Santo desperta as vocações. Ele levanta a gente, no meio da gente, para servir, de forma específica na obra. Porque servir, todos devem servir. Mas o Espírito Santo escolhe alguns para irem a locais específicos, como fez com Saulo e Barnabé. Os que ficam não são piores, e os que vão não são melhores do que os que ficam. Todos são importantes. Aliás, os que vão, gravemos bem isso, vão até sofrerem mais, possivelmente, porque vão ser perseguidos, como Saulo e Barnabé foram. Aprisionados. A narrativa de Atos vai deixar claro isso. Então, era uma igreja vocacional, uma igreja onde as vocações eram despertadas para servir ao Senhor. Eu li um tempo atrás que a Igreja Católica Romana ela está com uma crise vocacional de sacerdotes, de padres. Talvez pelo próprio tempo que nós temos hoje, talvez pelos escândalos que alcançaram lá e têm alcançado o nosso meio evangélico. De líderes, de pastores, que se veredaram por escândalos tais na área ética moral, irmãos, que destrói a igreja. Olha, uma igreja, eu vendo ontem, os que estavam comigo na Assembleia, e por isso que me emocionei, não é? Orando lá no final, sempre porque o pastor Edson me chamou para orar ali, não é? Os obreiros que essa igreja e as demais igrejas batistas mantêm. Nós sustentamos aquelas famílias, coisa linda, irmãos. Eles ali à frente, os trabalhos pioneiros. E nós percebemos, então, nos testemunhos rápidos que tivemos ali, mais precisos, importantes, que como dá trabalho chegar a uma cidade do interior, que alguém passou e deixou um rastro de escândalo. Como dá trabalho, irmãos. Só a graça e a misericórdia de Deus para podermos ter novamente, não é, a credibilidade, a sociedade olhe para aquela igreja e diz, de fato, é uma igreja onde seguem a Cristo. De fato, é uma igreja. E nós percebemos, então, que essa crise, não é, no seio católico romano, é uma crise também que tem nos alcançado, irmãos. Há dados nos Estados Unidos que os pastores, quando chegam nos Estados Unidos, há 15 anos de ministério, 70% estão deixando o ministério. Aqui no Brasil não é muito diferente. Não é muito diferente. Se você olhar igrejas, e as igrejas batistas são históricas, elas preservam até certo ponto os seus pastores, e dói o coração quando às vezes, e eu não estou falando aqui para defender os meus colegas, mas os irmãos vão entender, quando o pastor ele dá a vida no início do ministério, é um leão na obra, e depois quando chega no final do ministério, a igreja começa a falar, diz, não, o pastor já não tem mais condição de estar à frente, né? E começam a já pensar num pastor mais novo, né? Pastor com mais gás. É claro que há um momento de entrar, o que nos dizem no seminário, tem duas malas, uma para chegar e outra pronta para sair. Não é? Eu quero dizer que essa igreja, as duas estão prontas, já cheguei e a de sair está pronta no dia que Deus quiser, não é no dia que alguém quiser aqui não. Não é? No dia que Deus quiser. E a igreja deliberar, não é? Então, primeiramente Deus e a igreja, aí nós vamos. Mas percebemos que essa crise tem chegado. Pastores desencantados com o ministério, pelas próprias lutas, talvez pelas brechas, não é? Que também dão,
Porque ministério é o seguinte, irmãos. Quem não for chamado, não entre não. Mas não entre mesmo. Porque você não permanece. E se você for chamado, você fica. Porque o chamado é algo tão forte que você vence labutas, você enfrenta labutas, vence as adversidades. É como a vida cristã. Só que mais forte ainda, sabe, irmão? Sabe, mais forte ainda, mais exigente ainda. De forma que, irmãos, era uma igreja vocacional. Mas, por último, essa igreja, além de eclética, adoradora e vocacional, era uma igreja missional. Ou missionária, não é? Uma igreja que ela fomentava missões. Não é? Tinha um vocacional, né? Já passou, pode ir para o missionário. Isso. Uma igreja missional. Versículo 3, observe. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Depois de adorarem ao Senhor, o Espírito Santo já tinha dito que era para separar Saulo e Barnabé. Então eles agora impõem as mãos à igreja. Está vendo que é a igreja que comissiona? É a igreja que dá o aval para ir, como ela dá aqui até hoje aos que vão aos seminários. Como fez comigo e com outros há anos atrás. Então é a igreja que, ouvindo a voz do Espírito Santo, ela impõe as mãos e diz: você tem a nossa bênção. Nós reconhecemos em você um vocacionado. E envia, como enviou Paulo e Barnabé. Agora, irmãos, não está no texto, mas está inserido no texto, naturalmente, a percepção nossa de que a igreja, quando envia, a igreja tem o dever de sustentar. De sustentar. Sustentar em oração, claro. Sustentar jejuando, claro. E sustentar com finanças. Financeiramente. Mantendo aqueles que estão no campo, na obra missionária. Nos campos pioneiros. Então, irmãos, essas são as características dessa igreja de Antioquia da Síria. Que características abençoadas e abençoadoras. Vamos nos mirar mais, porque algumas dessas nós temos e queremos fazer mais e melhor, não é? Dessas características. Diversidade, louvado seja Deus, nós temos aqui. É uma igreja eclética. Alguém já disse, a PIB é uma abençoada coxa de retalhos de gente, com seus perfis diferentes. Embora, lembremos, somos diferentes na personalidade, no comportamento, sim, mas devemos ser unidos e fazermos parte de um tecido só, que é o reino de Deus, onde Jesus é o Senhor. Para que ninguém pense que as nossas diferenças dão margem para que se pense cada um o que quiser, não. Nós temos um tronco doutrinário, firmado em Jesus, que é Senhor da igreja. É uma igreja adoradora, que é mais do que cantar, entoar cânticos, que são tão lindos os hinos, né? E os cânticos. Mas uma igreja adoradora vai muito mais além disso. É uma igreja vocacional, daqui tem saído gente para servir a Cristo, que está hoje no mundo, em outros estados do Brasil, em outras cidades. E é uma igreja missional, ou seja, que envia. Eu peço a Deus que Deus continue levantando no nosso meio pessoas que possam servir como Paulo e Barnabé numa forma específica. Antes a gente pensava que era só os jovens, mas se você está aposentado já, não é? E está pensando que agora vai botar as pernas para cima e só descansar, não. Quem sabe Deus está lhe chamando para uma obra específica, não é? E quando você está pensando que é o fim, é o começo. Lembrei de uma mensagem que preguei aqui. Quando pensava-se que é o fim, era o começo. Louvado seja Deus por essa manhã, irmãos. Que a igreja do Senhor receba essa palavra e que venhamos a ter... A igreja de Jerusalém é modelo, mas a igreja de Antioquia deixa também um modelo para nós. Amém? Vamos orar? Ó Deus bendito, exaltado seja teu nome nessa manhã. Que maravilhoso perceber que o Espírito de Deus, no livro de Atos, ele age, interage, manda, desmanda, faz o que quer. Por isso que alguém já disse, Senhor, que não deveria ser Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo, esse livro. Como o Espírito fala, como o Espírito corrige, como o Espírito repreende, como o Espírito faz com que a igreja seja impulsionada. Ó Deus bendito, faz com que sejamos semelhantes à igreja de Antioquia.
em aspectos que aqui ainda nós precisamos focar e melhorar, Senhor. Que a PIBA seja conhecida mais do que uma igreja bonita, que de fato ela é, com a estrutura que temos no nosso templo. Que sejamos muito mais conhecidos do que uma igreja histórica nos seus 109 anos. Mas que, ó Deus, que a sociedade sergipana, aracajuana mais precisamente, olhe para esta igreja aqui e, de fato, ela possa dizer que nós seguimos a Cristo. Que nós somos de Deus. Ó Senhor, faz com que nós possamos ouvir isso mais. Porque não há dúvida em nosso coração, independentemente do que se fala dela e de nós, de que nós somos assim, comprados e remidos pelo teu sangue. Mas que nós possamos, ó Deus, obedecer à voz do Espírito Santo e fazer jus à herança espiritual que o Senhor nos concedeu, para sermos igreja. Num tempo difícil, e nunca foi fácil, mas hoje percebemos os ardis do diabo voltados para a igreja local. Nós já oramos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.